lutar também por essa causa. Que maravilha, que maravilha. Fico muito feliz mesmo. E eu queria pedir para vocês, um pedido para quem está fazendo workshop, faz um print lá da aula que você está assistindo, posta nos seus stories, que eu vou repostar nos meus stories, tá? Então, quem fizer esse post nos stories, eu reposto no meu, para a gente ir incentivando mais pessoas. Então, tira a fotozinha lá da minha aula, ou faz um pedacinho do vídeo rapidinho lá da minha aula, posta nos seus stories, coloca o que você está achando do workshop, eu vou repostar e marcar o seu Instagram no meu stories, tá? E quem sabe também no feed. Então, os melhores talvez até coloque no feed, para a gente estar incentivando outras pessoas a participarem, gente. Algo que é online, gratuito, são vídeos curtos, materiais didáticos, práticos para você começar a educação sexual do seu filho, você entender como se desenvolve a sexualidade infantil, o que é sexualidade infantil, o que é educação sexual, como começar a educação sexual, quando começar a educação sexual, como proteger o seu filho do abuso sexual e como ensinar o seu filho a se proteger. São os sete tópicos desse workshop que você pode tê-lo de graça só ir no link da bio e fazer a sua inscrição. Olha só que maravilha, tá? Então vamos lá. Nosso tema da live de hoje, abuso sexual de meninos, tudo o que você precisa saber, tá, gente? E eu quis trazer esse tema porque é impressionante como eu recebo mensagens do tipo: ai, Leiliane, graças a Deus, eu tô grávida de um menino. Ai, fiquei mais tranquila, porque se fosse uma menina, ia ficar tão preocupada, né? Porque menina sofre tanto abuso sexual. Também recebo mensagem assim: Leiliane, que bom que eu tenho 3 meninos. Ainda bem que Deus não me deu nenhuma menina, porque eu fico mais tranquila em relação a abuso sexual. Pasmem, mas eu recebo muita mensagem assim. De mães, de pais aliviados porque não são pais de meninas e não tem que se preocupar com a temática do abuso sexual. Primeiro, até quem não tem criança tem que se preocupar com a temática de abuso sexual. Porque nós temos crianças em nossas famílias, nós temos crianças nas escolas, nós temos crianças na vizinhança, nós temos criança no mundo. E nenhuma criança, sendo filho meu ou não, deve passar por uma experiência dessa. E eu sei que esses pais não falam isso tipo assim, se vire os outros. Eu não tenho filho, se vire os outros. Não, não é isso. Eu não estou falando isso em relação a esses pais. Eu estou trazendo uma reflexão para todos nós. Como essa moça colocou aqui, né? Eu não tenho filhos, mas já estou me interessando pela temática. É isso mesmo. Até quem não tem filhos tem que estar, sim, estudando sobre prevenção ao abuso, porque a proteção da criança é uma responsabilidade da sociedade em geral. Não adianta a gente esperar só pelos políticos, não adianta a gente esperar só pela família, porque os políticos e a família não estão dando conta de proteger as crianças. Porque mesmo que os políticos eles elaborem projetos de lei, mesmo que a família ofereça educação sexual, ainda assim vai ser insuficiente, porque toda a sociedade tem que estar envolvida. Toda a sociedade precisa entender a realidade do abuso e precisa entender medidas de proteção à criança e discutir em todos os âmbitos sociais, familiares, religiosos, empresariais, organizacionais, essa temática, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é esse. E aí, nesses pais e mães que mandam para mim essa mensagem de alívio, porque eu não tenho menina e só tenho menino, eu sempre trago para eles algumas reflexões que eu vou trazer aqui para vocês. Né? E como eu gosto de trabalhar com ciência, com dados científicos, com dados de pesquisas sérias, inclusive do Ministério da Saúde, que é o Ministério... Deixa eu baixar o volume do meu computador aqui, para vocês não ficarem ouvindo... né? Então, o Ministério da Saúde, inclusive, diz o seguinte: olha só, estatística do Brasil de 2011 até 2017, publicadas em 2018, no Boletim Epidemiológico, que é o documento referência no Brasil sobre dados de violência sexual na infância. Boletim Epidemiológico de Violência Sexual no Brasil. Olha só o que diz. 74,2% das crianças abusadas são meninas, mas 25,8% são meninos, ok? Então, quer dizer que de cada 100 crianças abusadas, quantas são meninos? Quase 26.
Esse é um número alto. De 10 crianças abusadas, 10 crianças abusadas, de acordo com as notificações, mais de 2 crianças são meninos. 2,5 crianças são meninos. Esse é um dado do Ministério da Saúde. Não é de Leiliana, é do Ministério da Saúde. Fora que eles só se referem aos casos notificados, aos casos que foram denunciados, que o governo ficou sabendo que aquela criança foi violentada. E os casos que não são notificados? Porque estima-se que somente 10% dos casos que realmente acontecem no Brasil são notificados. Então, os números exorbitantes de abuso sexual que você vê se refere somente a 10% do que realmente acontece. Tá? Então, aí a gente começa a perceber o tamanho do problema que nós temos. E agora eu não vou falar nada de meninas, vou falar só dos meninos. Então, de cada 100 crianças abusadas no Brasil, mais de 25 são meninos. E aí eu já quero quebrar esse mito, que o grande mito do abuso sexual é só meninas correm riscos de serem abusadas. E não é verdade, esse é um grande mito que alimenta o abuso sexual infantil de meninos e que nos impede de tomar posições e de ensinar, inclusive, os meninos a se defenderem. Porque se eu acredito que meu filho não corre risco de ser abusado, então eu não vou ensiná-lo a se defender. Eu não vou ensinar o meu filho a se defender de uma picada de escorpião ou de um escorpião se minha casa não tem de jeito nenhum. Eu não vou ensinar meu filho a se defender de uma cobra se minha casa não tem cobra. Agora, se eu moro num sítio e aí de vez em quando aparece uma cobra na porta da minha casa, aí eu vou dizer, ó, filho, quando você ver uma cobra, você vai agir assim. Ok? Porque nós ensinamos quando temos consciência de que aquilo pode acontecer. Certo? Se nós não temos consciência, nós não ensinamos. Por isso que eu trabalho com conscientização. E não com alarme, e não com sensacionalismo, porque tem muitos canais de comunicação de abuso sexual que parecem repórter policial. Só fala que não sei quantos casos aconteceu, um professor abusou de não sei quem, um pastor abusou de não sei as quantas, e um pai abusou de 3 filhas, e não sei o que. Tá, gente, só falar sobre isso não ajuda em nada. A gente precisa mostrar a realidade, sim, mas em seguida mostrar soluções, mostrar caminhos de proteção. E esse é o nosso intuito sempre, sempre aqui no IG, tá? Então, o que acontece com a nossa cultura? Eu vou começar do começo, como diz o Matuto, tá? E ainda tem outro dado que eu quero trazer para vocês aqui da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 27% dos meninos irão sofrer alguma violência sexual antes dos 12 anos. 27% dos meninos irão sofrer alguma violência sexual antes dos 12 anos de idade. Sério? Muito sério. Muito, muito sério. Tá? Nossas crianças estão em perigo. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Não tem tempo mais para, mas não sei o quê. Há um dia ainda eu falava, olha, gente, a gente precisa... Não, agora eu tô mais direta. Gente, é isso, ó, é isso. Ou você ensina, ou seu filho vai ter muito mais risco de sofrer abuso, ponto final, acabou. Certo? Por isso que meu esforço aqui no IG é trazer para vocês ferramentas. E a partir desse workshop também, a partir dos materiais, das lives, é dizer assim, olha, a realidade é essa e eu tô contigo para nós unidos vencermos essa realidade. Por quê? Gente, do fundo do meu coração, pela vida dos meus filhos, cuidar da proteção dos filhos de vocês se tornou a minha causa. Eu não estou aqui no IG por causa dos meus filhos, não. Eu estou aqui no IG por causa dos filhos de vocês. Porque pelos meus filhos eu estudaria tudo, certo? Pesquisaria tudo que eu já pesquiso, implementaria com eles e tudo certo. Mas eu falei, não. Eu estou fazendo pelos meus, mas muitos pais, muitos profissionais não têm acesso aos materiais que eu estou tendo, não têm a oportunidade de pesquisar o que eu estou pesquisando, que muitos outros pesquisadores maravilhosos no Brasil estão escrevendo, e eu estou atrás deles, eu estou comprando um livro, eu estou indo para treinamentos, para capacitações, cursos,
fazendo fora do Brasil também e tal. Então, Deus me deu essa oportunidade, eu não posso pegar esse tanto de conhecimento para utilizar só para as minhas crianças. Então, entendam, proteger o teu filho virou uma causa para mim, virou uma missão para mim. Então, não quero que você pegue uma postagem minha do IG, ache interessante, curta, comente, Leliane, você é maravilhosa, e não implemente em sua casa. Para mim, não serviu. Eu não quero que você coloque um monte de coração para mim, mas que não discuta esse assunto com a sua irmã, com sua mãe, com seu pai, com sua família. Não, porque eu não estou no IG, não é por estrelato. Eu não estou no IG, não é para dizer, eu tenho não sei quantos seguidores. Eu não estou no IG, não é para alimentar ego. Eu estou para crianças e faço isso com muita seriedade, muito compromisso, porque primeiro foi Deus que colocou no meu coração isso. Não foi uma pessoa que me convenceu disso, foi Deus. Eu larguei coisas que eu amo fazer na vida para estar aqui com vocês na rede social, porque requer muito tempo da gente. Porque eu penso no teu filho. E aí, quando tem mães e pais que mandam para mim, Leliane, eu fazendo aqui a dinâmica tal com meu filho, eu explicando para meu filho sobre partes íntimas, e manda a foto da criança para mim, gente, tem hora que eu fico assim um tempão, sem nem olhar a mensagem dos pais, tá? Olhando para a criança, assim. E eu fico, gente, eu alcancei essa criança de alguma forma. Essa criança foi alcançada por informações de proteção. E essa criança aqui, ela vai ensinar para os filhos dela, que vai ensinar para os filhos dos filhos dos netos dos tataranetos. Ou seja, uma ação nossa pode mudar gerações. Então, primeiro eu quero falar para vocês, o meu compromisso aqui é com as crianças, mas eu não consigo alcançar as crianças se não for por vocês. Então, por favor, cada live que a gente para fazer, aproveite não só assistindo, mas aproveite implementando e distribuindo a informação para outras pessoas. Esse é meu pedido para vocês, para a gente nos unir nessa causa de verdade, tá? Então, como eu estava falando para vocês das estatísticas, os meninos, está provado cientificamente que os meninos correm muito risco também de serem abusados. Mas o que acontece em nossa cultura que construiu esse negócio de que só mulher é abusada e que só menino, e que menino não sofre risco de abuso e tal? Gente, primeiro, como eu já falei para vocês na live de ontem, uma das bases que alimentam, certo? Que alimenta, melhor dizendo, uma das bases que alimenta a cultura do estupro, a cultura do abuso sexual é o machismo, tá? E quando eu falar machismo, não entenda uma caça aos homens. Não entenda criticar homens. Não entenda como dizer que os homens precisam ser exterminados da terra para o mundo prestar. Não, não é isso que eu estou falando. Quando eu falo de machismo, eu falo de um discurso de ódio, um discurso que inferioriza a mulher, um discurso que usa a relação de poder para com mulheres, para com crianças, para com negros, para com pobres, para com homossexuais, certo? Então, o machismo não é só uma questão de homem para a mulher, não, mas um modo de agir, é um modo de viver, de pensar, é um modo de ser violento que usa o poder que tem, o poder que acha que tem muitas vezes, e até um poder que tem mesmo, para subjugar o outro. O outro, normalmente, a mulher, o sexo feminino. E também as crianças são vítimas desse machismo. Inclusive, os homens são vítimas do machismo, tá? Os homens são vítimas no sentido de que muitos homens... vou trazer só um exemplo, tá? Tem muitos homens com depressão e não têm coragem de falar. Por quê? Presta atenção no que eu vou falar agora. Muitos homens foram educados com a seguinte frase machista, que nunca fale isso para o seu filho. Nunca. Homem não chora. Homem não reclama dor. É maricota, é? É uma menininha, tá chorando? Né? E olha só que violência nessas frases. Quem disse que homem não chora? Por quê? Porque nós temos a tendência a associar choro com fraqueza. E o homem pode ser fraco. De acordo com o machismo, o homem não pode ser fraco. Porque o cara é o cara, velho. O cara, ó, o tamanho aqui do documento do homem aqui, ó. Então, o machismo exalta o homem a partir do poder que ele exerce, diminuindo outros. Tá? E isso acontece em várias esferas da vida.
Então, muitos homens sofrem de depressão e não conseguem pedir ajuda porque não foram educados, não foram falados que chorar é para os corajosos. Chorar é uma forma de expressar as emoções, de expressar o que sente e faz inclusive bem chorar. Porque chorar é uma forma natural da gente tornar claro o que está sentindo muitas vezes. E que isso não tem problema nenhum. Que o choro muitas vezes lava a nossa alma. Então, nunca diga para seu filho, filho, homem não chora. Né? Outra coisa que dizemos para os meninos sempre é, homem não tem que estar reclamando quando sente dor. Homem não tem que reclamar dor de jeito nenhum. Certo? Por quê? Porque o homem tem que ser forte. Não, ninguém é obrigado a ser forte. Certo? Esse negócio de mãe tem que ser forte. Não, ninguém é obrigado a ser forte. Todos nós temos nossas fraquezas e temos nossas forças. Temos nossos momentos de estabilidade, temos nossos momentos de instabilidade. Devemos entender que o ser humano, independente de sexo, ele é vulnerável, mas também ele é incrível. Entendem? E não é porque é homem que tem que ser mais forte do que a mulher. Muitas vezes associamos a força física com a força emocional. Só porque o homem muitas vezes tem mais força física do que a mulher, a sociedade, naturalmente, nós, mesmo a gente sem querer, a gente associa essa força emocional, essa força física à força emocional. Mas emocionalmente falando, todos nós somos vulneráveis e todos nós somos fortes e incríveis. Depende do momento, depende da concepção, depende da percepção de cada um de vulnerabilidade, de força, de fraqueza. E ser vulnerável é positivo, gente. Reconhecer que somos vulneráveis é muito positivo. Então, a gente precisa arrancar, tirar do nosso discurso frases e palavras que fazem com que os meninos achem, acreditem piamente de que eles têm que ser fortes, eles têm que resolver os problemas deles sozinhos. Levanta que nem doeu. Tu não é homem, não? Eu vou fazer um post só com frases que você nunca deve falar pro seu menino. Homem não chora. Homem não reclama de dor. Tá parecendo uma menininha. Tu não é homem, não? Isso não é coisa de homem. Né? Não lava essa louça, não, que isso não é coisa de homem, não. Gente, onde é que tá escrito que isso não é coisa, que lavar louça não é coisa de homem? Falei sobre isso na live, de ontem, não vou falar mais sobre isso agora, mas que faz parte desse contexto, dessa cultura machista, que acha que o homem tem que estar sempre numa posição superior e que abaixo todos devem servi-lo, inclusive mulheres, inclusive outros homens mais fracos, e eu vou aspear, mais fracos que ele, com menos dinheiro que ele, com menos poder que ele, inclusive também crianças. Então é isso que o machismo faz. Tá? E volto a falar, o machismo, ele prejudica homens, mulheres, crianças. Resumindo, toda a sociedade. Repetindo, o machismo não é uma caça aos homens, mas uma caça, uma ressignificação de um discurso. É realmente extinguir esse discurso, essas atitudes, comportamentos que inferiorizam o outro e que colocam o outro como o meu servo. E eu posso fazer com o outro o que eu quiser. O que me der vontade. Tá? Então, os meninos... quando nós achamos, primeiro, que os meninos não correm risco de sofrer abuso, a gente tende a não proteger. E quando a gente passa a falar essas frases para os meninos tendem a achar que eles não podem dizer o que dói neles, porque o homem não chora, né? E aí o que acontece? Quando meninos são abusados, esses meninos que ouvem essas frases, que são criados nesse ambiente e que estão convencidos de que homem não chora e que homem não tem que reclamar de dor, a quem eles vão pedir ajuda e como é que eles vão entender que precisam pedir ajuda a alguém? Como eles vão entender isso? Só que isso piora muito, 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 mas muito mais quando esse abuso com crianças maiores ou com adolescentes. E aí, quem tem filho adolescente, presta atenção. E quem tem filho criança, presta atenção, porque seu filho um dia vai ser um adolescente. Porque, veja só, de acordo com a nossa cultura, imagina um adolescente de 14 anos chegar para os amigos ou em casa dizendo que a professora de 20 e poucos tocou em seu pênis, né? Abusou dele de alguma forma.
E aí, os amigos vão falar o quê? Abuso? Que nada, cara, tu é um sortudo. Ué, como assim? Pega a nega. Não, isso não é abuso não, meu amigo. E se esse menino for abusado por um homem? Será que ele vai querer contar o abuso? Sabe o que as pesquisas apontam? Que meninos adolescentes que são abusados, eles sofrem o abuso sozinhos. Porque quando eles são abusados por mulheres, isso é lido pela sociedade, é enxergado pela sociedade como uma vantagem. A mulher queria te pegar, né? Isso não é abuso. Tu é um sortudo, porque o homem é educado para ser viril. A virilidade é o maior ponto que destacam num homem, é tanto que desde pequenininho, já falei nisso no IG, né? Em vídeo, aqueles vídeos pequenos que eu faço. Então, a virilidade é uma coisa que é muito chamada no homem desde pequeno. Cadê o saco do menino de papai? Cadê o pinto do menino de papai, do menino de mamãe? Olha só, olha que pitoca linda, olha que pitoca cheirosa. Tá vendo que coisa maravilhosa? Mostra aí, mostra pra vovô tua pitoca, mostra. Olha aí, olha, tá até direito, esse aí é graúdo, esse aí é não sei o quê. Então, desde pequeno, esse discurso, a gente coloca o menino, a virilidade desse menino como algo, né, espetacular, é um show, é fantástico, sabe? E aí a criança vai introjetando essa virilidade com aquele discurso de que homem não chora, de que homem não reclamador, de que homem não pode ser fraco, e é mariquinha, e é menininha, né? Que só essa frase, e tu é uma menina, já é uma frase que não deixa o menino expressar suas emoções, tira dele a oportunidade de se mostrar sensível, né? Expressar seus sentimentos e ainda coloca a mulher num lugar menor por expressar suas emoções. Então, percebem quanto machismo, quanta doença há numa frase só? Não faça isso, não chora não, e você é uma menininha, né? Então, olha só a sutileza de frases que nós vamos soltando no nosso dia a dia para as crianças e que vão formando crianças machistas que não sabem respeitar o sexo oposto, crianças que entendem, meninos, no caso, meninos que percebem a virilidade como um grande poder que ele tem, e essa menina não tem esse pênis, então ela não é tudo isso, ela não tem a força que eu tenho, porque virilidade e força são aspectos que a gente percebe muito isso na literatura, né? Quando a gente vai pesquisar sobre machismo, essa virilidade, essa força é algo que é destacado como poder masculino, ok? E aí, só que isso a gente precisa alargar mais ainda o pensamento, né? Quando eu estava falando, quando esse adolescente é abusado por um homem, se ele for pedir ajuda, se alguém ficar sabendo, o que os pesquisadores que ouvem adolescentes, eu também já fiz trabalho de educação sexual para adolescente no ensino médio, tanto em escola pública quanto em escola privada, e nas rodas de conversa eu ouvi deles, eu li isso, que eu vou falar para vocês agora, dos teóricos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que estudam sobre esse assunto, sobre essa masculinidade tóxica, sobre abuso sexual e de homens, né? Então, mas só que eu também gosto, como eu sempre para vocês, trazer minha prática. E aí, nas rodas de conversas em igrejas também, que eu faço muito, eu levei essa temática, né? E é impressionante. Por isso que eu gosto muito da ciência, porque a ciência realmente nos leva para o caminho da realidade. E aí, quando eu levei essa discussão, o que eu ouvi dos teóricos, eu ouvi dos adolescentes. Que se fossem abusados por um homem, e até eles falaram que nada, um cara que foi abusado por uma mulher, ele é um sortudo, trouxeram isso mesmo. E quando abusado por um homem, qual é a tendência dos adolescentes pensarem? Qual a tendência deles? Se eu contar, vão me chamar de gay, de homossexual. Por quê? Outro homem tocou no meu pênis, ou penetrou no meu ânus, ou beijou na minha boca, ou fez... Então, vão pensar alguma coisa assim de mim. E isso tem a ver com homossexualidade. Não quero que me confundam com homossexual. Eu não quero que saibam que, de alguma forma, eu fui violentado por um homem e eu fui penetrado, como acontece numa relação de homossexuais. Vão dizer que eu sou gay. E aí ele continua na situação de abuso, sendo abusado, não sabendo se defender, como eu já falei aqui, postei no IG uma vez aqui, e vou repostar isso essa semana ou na outra, aí nesse maio, os adolescentes
não sabem se proteger. Não, os adolescentes são vítimas de abuso sexual e a maioria não sabe se defender. Então, não relaxe, não fique tranquilo porque você tem filho adolescente. Não, não fique tranquilo não, tá? Porque muitos adolescentes são abusados. Só que eles sabem disfarçar melhor que crianças, eles ficam só para eles, e muitos pais também acreditam no mito que só criança corrige ser abusado, não ensina seu adolescente a se defender, e a maioria dos adolescentes não sabe se defender do abuso sexual. E quando é esse menino, né? E aí nós temos vários meninos que são abusados por professores de escola de futebol, nós temos meninos que são abusados por líderes religiosos, né? E religiosos de todas as religiões, evangélicos, católicos, espíritas e outras religiões, vou falar mais do contexto do Brasil. Nós percebemos meninos que são abusados por seus amigos, nós percebemos meninos abusados por seus parentes, só que quando são adolescentes, eles não falam do abuso por essas questões que eu já coloquei aqui para vocês. E quando são crianças, também tem dificuldade de falar sobre o assunto. Muitas vezes a família não fala do assunto por causa do primeiro mito de que meninos não sofrem abuso, tá? Então, assim, gente, é uma discussão muito rica, é uma discussão profunda, é algo que nós devemos colocar nas rodas de conversas que nós temos com as pessoas e abrirmos o jogo. A melhor forma de nós prevenirmos o abuso, quem me segue já sabe de qual é salteado, é educação sexual e conexão emocional, conexão afetiva com os nossos filhos. Precisamos, dia a dia, apresentar para esses meninos que eles têm direito a chorar, que eles têm direito a sorrir, que eles têm direito e dever de fazer as coisas em casa, de participar das atividades domésticas, tá? Que cuidar de si, cuidar do ambiente que vive, aprender a cozinhar comida para sua sobrevivência, faz parte da essência, deve fazer parte da essência de cada ser humano. Porque eu tenho que saber cozinhar para mim, isso é uma questão de sobrevivência. Eu tenho que saber cuidar do ambiente que eu vivo, isso é questão de sobrevivência. Eu tenho que aprender a lavar a roupa que eu sujo, a roupa que eu visto. Como assim eu não sei lavar uma roupa que eu visto? E isso é o que colocaram na mente de muitos homens. E muitos homens acatam a isso de maneira consciente, de maneira inconsciente, e também muitos acatam porque é zona de conforto. É muito bom você estar deitado eternamente em berço esplêndido e alguém te servindo. Isso é maravilhoso. Ok? Então, como é cômodo para os homens, fica muito mais difícil para eles aceitarem o normal. Que o normal é o ser humano saber cuidar de si, o ser humano saber cozinhar, o ser humano saber lavar, o ser humano saber cuidar de uma casa, o ser humano saber lavar o banheiro que suja. Como assim? Eu sei sujar e não sei lavar. Né? E logo hoje, gente, que lavar uma roupa é colocar na máquina e tirar da máquina. Tem homem que não sabe colocar uma roupa na máquina. E nós, mulheres, nós não podemos alimentar esse modelo de educação, porque deixa os nossos meninos mais vulneráveis ao abuso. E preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção. O modelo de educação, onde coloca o homem como superior, o modelo de educação alimentado pelo discurso e por ações e comportamentos machistas, modelo de educação que tira do homem considera um privilégio a gente cuidar da casa que a gente mora, que tira do homem as tarefas domésticas e que coloca na mulher essa carga mental, essa responsabilidade por tudo, pelo funcionamento da família e muitas vezes do mundo, né? No que se refere à subserviência, muitas vezes, ou ao serviço total ao outro, esse modelo de educação que não permite o homem chorar, que diz que menino não chora, que menino não faz coisa em casa, que isso é coisa de mulher, é um modelo de educação que coloca os meninos mais vulneráveis ao abuso, as meninas no lugar só de serem servas e ainda forma mais abusadores. Os meninos que são criados nesse discurso têm tendência, eu não vou dizer que vão, ok? Preste atenção, mas têm tendência de se tornarem também abusadores. E abusadores físicos, abusadores psicológicos, abusadores sexuais e abusadores verbais. Porque no centro, no miolo, na base de toda e qualquer violência, tem uma relação de poder. Quem pode mais? E as teorias machistas
pregam sim esse poder, essa superioridade masculina, essa superioridade, e aí vem o racismo, que é a superioridade de raça, né? E aí vem todos os ismos, né, que vão trazendo para a sociedade grandes prejuízos, inclusive para as nossas crianças, deixando-as mais vulneráveis e tornando-as mais abusadoras. Quando a gente ensina respeito em qualquer ambiente, a gente está pregando para os nossos filhos que, independente de quem seja, homem, mulher, homossexual, bissexual, criança, adulto, negro, pobre, crente, ateu, católico, cristão, ubandista, não importa quem seja, respeito é respeito, ninguém é mais que ninguém é melhor do que ninguém, e todos nós precisamos de todos, porque nós não estamos sozinhos. É disso que nós temos que ensinar para as nossas crianças. Então, devemos entender que combater o abuso sexual de meninos parte de uma educação sexual intencional, adequada, e que reflete e que discute na sociedade e na família essas questões que atravessam e que alimentam essa cultura do abuso. Gente, quase 90%, mais de 80%, é porque eu vou postar, eu já preparei o post sobre as estatísticas de abuso. Mais de 87%, me parece que 87%, tá? Eu vou olhar direitinho. Que são abusadas são meninas de 0 a 19 anos. Isso do Ministério da Saúde, tá? Vou estar postando esses dias isso aí. Quem são os agressores? Mais de 80%. Então, 87,9% das vítimas de abuso sexual de 0 a 19 anos são meninas e mais de 82% são homens que abusam. Então, nós temos muitas mulheres sendo vítimas e muitos homens abusando.